Boa noite a todas e todos. Meu nome é Ricardo Lobato, eu sou analista-chefe da Equilíbrio em Consultoria e nós estamos começando mais um vídeo da série Diálogos Equilíbrio. Hoje, novamente, o nosso tema é o conflito russo-ucraniano. Como convidado de hoje, nós teremos o professor José Luiz Oreiro. Eu vou convidar o professor Oreiro aqui para entrar. E assim que ele tiver entrado, a gente dá início à nossa atividade. Professor Oreiro? Oi, peraí. Tem que ser o contrário, não? Isso. Não, eu já sei como é que eu falo. Pronto, agora sim. Pronto. Professor, boa noite, satisfação em ter o senhor novamente com a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos e todas que estiveram nos escutando agora. Obrigado. Antes da gente começar propriamente com os questionamentos que a gente vem levantando e o nosso bate-papo de hoje, eu vou proceder primeiro com a leitura do currículo do professor, explicar o que são propriamente os diálogos e como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Professor José Luiz Oreiro, ele é associado nível 3 do Departamento de Economia da UNB, FACE UNB, professor do doutorado em Integração Econômica da Universidade do País Basco e pesquisador nível 1 do CNPq. Professor Oreiro tem inúmeros artigos, constantemente tem sido consultado por diversos veículos de reportagem sobre a situação econômica brasileira e também mundial, e tem também alguns livros escritos. Professor, novamente é uma satisfação ter o senhor aqui. Como todos sabem, para aqueles que estão chegando agora, os diálogos eles são um espaço de fala livre, não necessariamente a opinião dos nossos entrevistados representam a visão do equilíbrio, mas gostamos sempre de enfatizar que nós fazemos parte de um ambiente de pluralidade. Nós incentivamos pessoas de diversos públicos, diversas opiniões, diversas origens, a falarem abertamente sobre aqueles temas pela qual elas são consideradas especialistas, como é o caso do professor Oreiro, que vai trazer uma análise econômica para a gente, mas que não tem como não enveredar para a política, para a sociedade e para a geopolítica como um todo, transcorridos mais de 100 dias do conflito russo-ucraniano, 3 meses, fazendo 4 agora, no dia 24 de junho. Professor, então eu quero começar apresentando para o senhor uma questão, um ponto que a gente já via, né, é importante falar para aqueles que não sabem, que logo no início do conflito, nós fizemos uma outra live, e essa de hoje é um intuito de recapitular o que já foi falado, medir tudo que nós havíamos batido, os pontos no nosso último evento, e também foi feito um evento no COFECOM. Ambos os eventos estão disponíveis aqui no canal do Equilíbrio. Aproveito para fazer o convite. Quem ainda não se inscreveu pode clicar aqui em cima e se inscrever no nosso canal. Mas então, começando com os nossos questionamentos mesmo. Uma questão, um ponto que a gente já havia batido, mas que eu acho que é bom a gente começar por isso. O reconcerto de poder na Europa. Muita gente tem perguntado: quando o conflito acabar, o que vai acontecer, a própria reconstrução da Ucrânia, ou então o que muda a partir de Ixi. agora? E eu acredito que não é exatamente o que muda, mas é o que já mudou e como que funciona essa nova realidade que o mundo tem que lidar a partir do conflito russo-ucraniano. Eu queria que o senhor começasse deixando um comentário sobre esse novo mundo em que nós já vivemos, por favor. Então, Ricardo, na verdade, esse mundo já existia. Quer dizer, é, a ascensão da China, né, como grande potência econômica mundial, que ficou bem clara nos anos 2000 e mais clara ainda depois da crise financeira internacional, já tinha mostrado que aquela era da hegemonia norte-americana, né, que se inicia com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, né, aquela super-hegemonia em que os Estados Unidos, na verdade, é a única superpotência do mundo, na verdade, isso já tinha acabado. Tá?
Mas os Estados Unidos ainda exerceram uma liderança, em parte considerável do mundo, né? De maneira não muito benigna, por assim dizer. Quer dizer, nós tivemos aí a questão, quer dizer, primeiro a guerra do Iraque, né? Eu quero só relembrar esses fatos, quer dizer, porque na questão do conflito da Rússia e da Ucrânia, quer dizer, a gente viu aqui no Brasil, né, quando começou o conflito, que basicamente a imprensa brasileira inteira, né, saiu apoiando a Ucrânia e contra a Rússia com base no julgamento moral. Bom, dizendo, não, mas a Rússia fez uma agressão internacional. Fez. Né? Ela fez uma agressão internacional. Não há nenhuma dúvida que ela fez. Ela violou o direito internacional mais básico que existe, né? Que é a soberania de um país. Agora, os Estados Unidos fizeram isso também no Iraque. E o que aconteceu? A justificativa, que o Iraque tem armas de destruição de massa. Bom, até hoje a gente está procurando as armas de destruição de massa que ninguém encontrou. Né? Bom, também a Síria foi bombardeada. Com base em quê? Em que direito internacional os Estados Unidos, o Reino Unido e a França poderiam atacar um país soberano como a Síria? Não, mas que o governo deles não é uma democracia. Bom, a Arábia Saudita também não é. E, aliás, como já disse a querida aluna Sulafa, que ela é da Síria, ela falou, bom, pelo menos na Síria a gente tinha um parlamento. Né? Na Arábia Saudita nem isso. Né? Então, assim, se vê muita hipocrisia no Ocidente. Mas o que nos importa aqui é o seguinte, que os Estados Unidos ainda tentou exercer esse papel de polícia do mundo, né? De uma maneira claramente negativa e ineficiente dos anos 2000, da década de 2011, né? Só que acabou. Né? Quer dizer, o que essa invasão da Ucrânia mostra, né, é que simplesmente agora os Estados Unidos não é mais o dono do mundo como ele se julgava, como os Estados Unidos se julgavam a ser logo após o colapso da União Soviética. Né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Né? E o segundo ponto, quer dizer, que os europeus, eles tinham, depois daquela desastrada saída, né, dos Estados Unidos do Afeganistão, os europeus meio que tinham se conformado, né, em que, bom, agora a gente está por nossa própria conta e temos que investir em defesa. Isso eu via claramente, né, os europeus fazendo esse tipo de coisa. Bom, os americanos estão usando essa guerra da Ucrânia para tentar manter os europeus ainda sob seu guarda-chuva e sob sua coleira. Tá? Mas o fato, tá? Quer dizer, se não fosse essa crise da Ucrânia, quer dizer, eu acho que a questão da defesa unificada da Europa, né, teria já avançado bastante. Tá? Então, assim, eu vejo essa crise da Ucrânia ainda como uma última tentativa dos Estados Unidos de manter a influência sobre os seus aliados na Europa Ocidental. Tá? Mas isso, assim, claramente essa situação da Ucrânia não é do interesse, melhor dizendo, o prolongamento do conflito na Ucrânia não é do interesse da União Europeia. Tá? Por quê? Bom, primeiro, como você sabe, enorme dependência da Alemanha com respeito à importação de gás e de petróleo da Rússia, mas principalmente de gás, né? E com esse conflito na Ucrânia, o que nós vimos foi o preço do gás e do petróleo no mercado internacional escalarem patamares que não foram vistos nos últimos 10 anos. Tá? Isso, na verdade, só está fortalecendo a Rússia. Quer dizer, quando veio aquela história das sanções econômicas, né, que foram aplicadas logo no início do conflito, eu lembro que teve gente aqui no Brasil dizendo, não, agora a Rússia vai ficar de joelhos. Não foi coisa nenhuma, quer dizer, o rublo se desvalorizou muito fortemente nos primeiros dias, mas depois o Kremlin adotou não só medidas de controle de saídas de capitais, mas como passou a exigir o pagamento em rublos pelas suas exportações de óleo e de gás. E não há muito o que fazer. Entendeu? Então, na verdade, hoje o rublo está mais valorizado do que ele estava antes
do início do conflito. Exatamente. E quem achava que, mas a McDonald's vai sair da Rússia, who cares? Quer dizer, os russos lá compraram. Então, isso é simplesmente um conflito que já deveria ter acabado, não está beneficiando ninguém. O efeito das sanções econômicas estão voltando na testa do Ocidente, principalmente dos europeus, e eu acho que o único país que se beneficia disso é os Estados Unidos, que procura manter a Europa sob a sua tutela por mais algum tempo. Tá? Mas se não fosse isso, acho que esse negócio já tinha sido resolvido há muito tempo. Professor, o senhor, na sua explicação, o senhor chegou no ponto do rublo, da questão toda das sanções, que era um outro dos nossos questionamentos, né? E o senhor já fez essa análise da valorização. Aqui no Equilíbrio a gente sempre tenta mostrar, né, de uma forma pragmática, que em geopolítica, né, eu costumo dizer que não existem inocentes e que quem de fato vem sofrendo são os combatentes de ambos os lados e, obviamente, a população civil que se encontra no meio do fogo cruzado, mas nós sabemos que os países, de uma forma ou de outra, tendem a se beneficiar disso, e a própria Rússia viu uma valorização recorde do rublo, como o senhor bem colocou, chegando a níveis quase pré-2014, quando teve todo o início dessa história com a anexação da Crimeia. Mas um outro ponto que muita gente tem falado é sobre a questão alimentar. A nova onda, principalmente na mídia, é se dizer da insegurança alimentar pela qual o mundo vai passar. A Ucrânia, notavelmente, um celeiro da Europa, historicamente. E eu queria então que o senhor abordasse esse ponto. O que é fato e o que é construção de narrativa sobre esse suposto embargo que os russos estariam fazendo ao trigo e outros insumos agrícolas ucranianos que teoricamente estão impedindo ou contribuindo para a chegada dos países e teoricamente contribuindo para o aumento da fome no mundo. Por favor. Bom, a Ucrânia não tem mais saída para o mar, entendeu? E simplesmente o Mar Negro está fechado, a Marinha da Rússia controla as águas na proximidade do litoral ucraniano. Tá? E devo lembrar o seguinte, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido embargou a Alemanha. Entendeu? Inclusive, na Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que contribuiu para a Alemanha aceitar o armistício foi que teve uma crise de fome na Alemanha. Porque simplesmente a Alemanha não conseguia importar alimentos. Se não me engano, morreram 400 mil pessoas de fome na Alemanha em 1918. Tá? Então, isso chama-se guerra. É feio. Né? É bem feio. Né? Então, assim, mas isso está contribuindo para o conflito na Ucrânia, para a fome no mundo. Bom, mas então resolve o conflito. Quer dizer, vão fazer o quê? Você tem duas opções. Ou você resolve o conflito ou você entra em guerra com a Rússia. Tá? Só lembrando que os russos têm armas nucleares. Tá? Então, pragmaticamente é isso. Agora, realmente, você tem o conflito bélico que impede as exportações da Ucrânia. Tá? E ela é um importante fornecedor de grãos, milho e trigo, tá? Para os diversos países do mundo, para o Egito, por exemplo. Tá? Isso está botando o preço dos alimentos lá em cima, né, no mercado internacional, e, portanto, pressionando a inflação no mundo inteiro. Né? E aí, quem mais perde são as pessoas pobres. Né? Então, assim, como se diz por aí, né, diz que os americanos estão dispostos a lutar até o último ucraniano. Bom, mas eles também parece que estão dispostos a lutar até o último habitante do terceiro mundo. Porque são os países pobres do terceiro mundo que estão sendo prejudicados pelo conflito Rússia-Ucrânia. Que isso já deveria ter sido resolvido, entendeu? Mas a OTAN continua fornecendo armas para a Ucrânia a troco de quê? A Rússia não vai sair. Não é possível tirar os russos de lá. Bom, então, se não é possível tirar eles de lá, e se é melhor para todo mundo resolver logo a situação, então resolve logo a situação. Agora, ficar prolongando esse conflito na Ucrânia é o que está levando a inflação no mundo inteiro. Eu vi hoje no Reino Unido
a maior inflação nos últimos 40 anos, acumulada em maio, né, de 2022, quase 10%, 9 alguma coisa por cento em 12 meses. Tá? Quer dizer, isso está levando ao aumento de custos de rolagem das dívidas públicas, porque a taxa de juros está subindo. Quer dizer, tem muita gente que está ganhando com essa guerra. Tá? Isso aqui é outra coisa importante também é deixar claro. E não é só quem está vendendo armas, não. Tá? Quer dizer, também tem gente do mercado financeiro que está ganhando dinheiro, porque está aumentando juros no mundo inteiro. Tá? Então, e você tem... E outra coisa, toda situação de conflito gera volatilidade no preço dos ativos. Quem ganha com volatilidade são os mercados financeiros. Esse pessoal pode ter certeza que estão ganhando rios de dinheiro com esse conflito. Não estou dizendo, não é uma teoria da conspiração dizendo que eles estão manipulando por trás os governos da Rússia e da Ucrânia, não é nada disso. Só estou dizendo que eles estão muito bem. Quem está pagando o conflito é, primeiro, quem está morrendo. Segundo, quem teve que sair da Ucrânia. Terceiro, os pobres do terceiro mundo. Né? E também do primeiro mundo. Quer dizer, os salários não estão acompanhando o aumento da inflação nos Estados Unidos e na Europa. Não? Então, a quem interessa esta guerra? Quer dizer, vai ser, não, mas é porque foi violado um princípio nacional. Bom, mas nós fizemos isso várias vezes já. Aliás, fizemos não. Os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos fez, o Reino Unido fez, a França fez. E continuam fazendo em outras partes do mundo que ninguém está dando bola. Entendeu? Então, assim, vamos ficar agora discutindo quem é o menos errado. Quem é o menos errado? Estão todos errados. Então, é o seguinte, vamos acabar logo com essa guerra, entendeu? Porque é melhor para todo mundo. O senhor, na fala do senhor trouxe dois pontos que eu quero explorar aqui. O primeiro é sobre a inflação e o segundo é quando o senhor fala os pobres do terceiro mundo, e eu vou contextualizar esses dois. Eu queria então que o senhor falasse um pouco, né? Tem uma frase exata, foi dita ontem, que é a frase do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, em que ele fala que talvez os Estados Unidos, ou eles próprios, o Fed como autoridade econômica, tenha ignorado por tempo demais a inflação. E isso é uma das justificativas para o continuado aumento de juros, que já foi dado o indicativo que ele vai continuar, se não escalonar. Esse é o primeiro ponto que eu queria que o senhor comentasse. O segundo, e aqui eu já dou a deixa também, é quando o senhor fala dos pobres do terceiro mundo, que recentemente o presidente Putin teve um encontro com diversos presidentes da União Africana em Moscou e garantiu o subsídio de alimentos e de outros insumos essenciais para a continuação, não somente das sociedades, mas também das economias desses países. A gente já tem visto um movimento, já não é de hoje, da Rússia e também da China, que o senhor colocou no início da fala, no terceiro mundo. Então, muitos desses países eles têm uma visão de Rússia e China como sendo melhores do que Estados Unidos e demais potências europeias, né, como os antigos imperialistas ou colonizadores. Então eu queria que o senhor primeiro falasse um pouco dessa inflação no mundo, como é que isso vai continuar aumentando, e não apenas por conta da guerra, mas os seus efeitos nesses pobres do primeiro mundo, e também sobre esse rearranjo na periferia do sistema, para usar um vocabulário da Guerra Fria. Por favor. Então, a inflação, na verdade, esse fenômeno da aceleração da inflação, ele vem desde o início de 2021. Quer dizer, o que acontece? Quando você começa a reabrir as economias, né, depois da pandemia quer dizer, a pandemia ainda não passou, mas quando você começa a reabrir as economias, né, com a vacinação, né, e não só a reabertura das economias, mas os enormes pacotes de estímulo fiscal que foram feitos nos Estados Unidos, que foram feitos no Reino Unido, foram feitos na área do euro, né? Então você tem uma rápida retomada do nível de atividade econômica. Né? Então a demanda, né, por insumos aumenta muito no mundo inteiro. Só que o Covid ele fez uma devastação do ponto de vista das cadeias de suprimento.
né? E de quando em quando, a China, que tem a sua política de Covid zero, quando dá um surto de Covid em algumas grandes cidades chinesas, simplesmente trancam todo mundo em casa e a cidade fica 20 dias sem ninguém sair na rua. Significa que, por exemplo, os portos chineses, de quando em quando, fecham, né? E aí você tem um acúmulo de containers que não foram transportados e tem engarrafamento de navios nos portos e simplesmente você tem um gargalo. Você tem um gargalo de logística a nível mundial que afetou as cadeias mundiais de suprimento, né? Essa é a lógica da globalização, né, que vem lá desde os anos 90, a ideia do outsourcing, né? Então, uma empresa multinacional, por exemplo, a Nike, tá? Ela não produz os tênis apenas em um lugar, quer dizer, ela produz não sei o que num país, não sei mais o que no outro país, e o design nos Estados Unidos, e por aí vai. Então você tem toda uma cadeia de suprimentos que é pensada do ponto de vista de redução de custo, né? E não do ponto de vista de resiliência a um choque, como aconteceu agora com a Covid, né? Bom, mas isso tudo veio como um castelo de cartas abaixo com a Covid. O fato é que você ficou com essa situação de gargalo, né, nas cadeias de suprimentos. Bom, mas isso ia se resolver. Aí veio a guerra da Ucrânia. Aí realmente a coisa complicou, porque com a guerra da Ucrânia, aí isso afetou o preço do petróleo. Isso, na verdade, já vinha desde dezembro do ano passado, né? Que o Putin já estava fazendo exercícios durante 2 meses e tal. Então você já vinha subindo o preço do petróleo, o preço dos alimentos, etc, etc. Mas com a guerra da Ucrânia, isso aí disparou, né? Então, você tem a Rússia é um enorme exportador de gás e de petróleo para a União Europeia. A Rússia e a Ucrânia são enormes exportadores de grãos e a Rússia é um enorme exportador de fertilizantes. Quer dizer, com as sanções econômicas, a parte das exportações russas de óleo e gás não puderam ser feitas. Se bem gás eles continuaram, porque os europeus também não são tão idiotas, né? Mas caiu as exportações de fertilizantes, etc. E, bom, tudo isso está se refletindo em aumento dos preços de alimentos e energia, né? Por isso que a inflação está tão alta. Não tem nada a ver com, não, foi porque a gente disse, não, os bolsominions aqui ficam dizendo, não, foi por causa da política do fica em casa, que depois a gente vê. Não, foi nada disso, né? Isso está relacionado com os efeitos da Covid sobre as cadeias mundiais de suprimento, né? E isso quer dizer, o fato é que a globalização, ela sempre focou na questão da eficiência econômica e não da resiliência a um choque, ok? Isso sempre foi o aspecto central. Não importa, eu me lembro aqui no Brasil, nos anos 90, para que a gente vai produzir isso aqui? Esse negócio de empresa estratégica não existe, a gente importa. Bom, estamos vendo aí que não dá para importar, certo? Como seria bom se a gente fosse autossuficiente em fertilizante, em derivados do petróleo, etc, etc. Tudo isso a gente está vendo agora, tá? Mas se ignorou solenemente toda essa discussão durante os anos gloriosos da globalização, tá? Nunca se prestou atenção na questão da resiliência das cadeias de suprimentos. Ou seja, bom, e se alguém aqui entrar em guerra? Por exemplo, que foi o que aconteceu. Isso era, então, não, mas ninguém vai entrar em guerra. Bom, entraram. Mas e se tiver, ninguém pensava que podia ter uma pandemia, né? Bom, mas teve a gripe espanhola em 1918. Não foi nem tão longe assim, tá? Então, assim, a globalização foi construída sobre essa premissa de que o mercado resolve todos os problemas. Nós vimos que não, tá? Bom, aí, além disso, quer dizer, teve essa questão da Covid e teve a questão da guerra. Então isso botou o preço dos alimentos e da energia lá em cima, por isso que os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento estão enfrentando inflação recorde, né? Agora, tem alguns países que têm saído bem. Por exemplo, a China aproveitou, né? Quer dizer, a crise é às vezes sinônimo de oportunidade, né?
Então a crise, a China resolveu parar de comprar petróleo da Arábia Saudita, está comprando o seu petróleo todo da Rússia e pediu desconto de 30%. Pagamento em cash. Aí o que acontece? Você vai ver a inflação na China lá como é que está. Está muito mais baixa. Eles precisaram levar a taxa de juros? Não precisaram. Entendeu? Porque esse tipo de... A Índia, né? A Índia está fazendo retenção de exportação de alimentos. Por quê? Porque não é só que as pessoas têm medo que vai ter fome. Não se trata disso. É justamente você impede a exportação de alimentos para reduzir a inflação doméstica de alimentos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Agora, no caso do Brasil, não adianta, quer dizer, talvez adiantasse alguma coisa o imposto de exportação sobre carne. Né? Agora, sobre soja, não vai adiantar nada, porque a gente não come essa soja toda. Entendeu? E também a ideia que o Arthur Lira teve na semana passada, que eu espero que eu já tenha desistido, de botar um imposto sobre exportação de petróleo, realmente foi das ideias idiotas que eu já vi, essa foi a pior. Porque simplesmente o Brasil exporta petróleo, mas ele importa derivados. Então não adianta nada você pôr imposto de exportação sobre petróleo se você não consegue refinar o raio de todo o petróleo que você exporta, não o que você produz, melhor dizendo. Né? Então, bom, esse então é o problema da inflação, tá? Que você não resolve com aumento de juros. Você resolve como? Como a China fez, né? Conseguiu um desconto, aproveitou o conflito, opa, vou fazer aqui um desconto, já que eles não estão, o Ocidente não quer comprar petróleo russo, eu compro uma peça de desconto. 30%. Quer dizer, se o petróleo está hoje a $110 o barril, para a China está saindo a uns 80. Né? Então, é bem mais, está reduzindo custo. Né? E, por outro lado, os países que são exportadores de alimentos estão retendo uma parte das exportações. Bom, quem que se lasca nessa história toda? É quem foi importador de alimento. País pobre, importador de alimento. Esse se lascou. Entendeu? Então, são os países da África, né? Também tem países da América Latina. A gente também se lasca, porque o Brasil importa trigo. Né? Então, o preço do trigo está lá em cima. A inflação brasileira vai lá para cima. Né? Somos importadores de derivados de petróleo. O que acontece? Não adianta o presidente da República da Chilique, tá? Porque, como você tem que importar petróleo, como é que você vai importar 10... Assim, o diesel na Europa está 12 euros o litro. 12 euros. Desculpe, 12 reais o litro. 2 euros o litro. Então está 12 reais, mais ou menos, fazendo a taxa 6. Tá? Como é que você vai importar 12 e vender aqui a 7? Não tem como. Não tem como fazer isso. Quer dizer, alguém vai ter que pagar a conta. Mas o governo não simplesmente não diz. Não, ele finge que não vê isso. Né? Então, quer dizer, tem maneiras de se lidar com essa inflação, mas que não é subindo juros. Subindo juros, você só torna o custo da rolagem da dívida pública mais alto. E esse é um custo que vai ter que ser pago lá na frente. De alguma maneira. Né? Bom, é isso. Acho que Bom, e a questão dos pobres do terceiro mundo é justamente essa. Quer dizer, com o preço da energia e o preço dos alimentos lá em cima, a inflação de alimentos e energia lá em cima, a renda real é corroída pela inflação. E o fato que você está aumentando, sim, a pobreza e a fome no mundo. Mas não é porque falta alimento. Não é porque falta. É porque os preços subiram e isso atinge mais fortemente os pobres. Né? Esses que não estão tendo dinheiro para comprar alimentos. Né? Como é que você pode resolver isso? Bom, primeiro, acabando com o conflito. Essa seria a solução mais... Mas como a gente ainda acha que vai demorar um pouco, então os governos é que têm que dar algum tipo de suplemento de renda, né, para as pessoas mais pobres não passarem fome. Quer dizer, isso é o básico, né, que deveria ser feito. Professor, nessa explicação do senhor, e essa vai ser a nossa última pergunta antes de eu acolher as perguntas do público, o senhor destacou 3 elementos principais ao longo da fala. Primeiro é a questão da energia. Submove todas as nações.
segundo é a questão da globalização, e o terceiro é dos países que são auto-independentes perdão, que são independentes, que conseguem se autossustentar, ou então que tem uma política doméstica muito forte. A gente percebeu já antes do conflito, ainda no auge da pandemia, diversas economias, dá um caso fáctil aqui, como a francesa, onde o presidente Macron ele começou com uma série de medidas no intuito de tornar a França mais independente, de trazer de volta essa indústria. A gente fala hoje de energia na França, ao contrário da Alemanha altamente dependente da energia russa. A França não apenas tem sua matriz energética muito na área nuclear, mas é independente disso, como anunciou que vai construir ainda mais usinas. Então a gente tem isso de um lado. Do outro, a gente tem países como o nosso, que enquanto o mundo inteiro discute a segurança energética, passa-se por um processo de privatização no intuito de, entre aspas, manter o preço dos combustíveis baixos e o amanhã se pensa depois. Então eu queria que o senhor colocasse aqui assim, porque quando trazendo agora de fato o elemento da globalização, né, já que o intuito todo aqui é de geopolítica. O professor da Universidade de Oxford, o historiador David Priestland, que ele estuda os grandes sistemas do século XX, ele tem uma teoria de que o neoliberalismo ele foi necessário para derrotar. Ele é um crítico do neoliberalismo, mas ele fala que quando foi adotado foi necessário para derrotar o socialismo e depois, eventualmente, ele derrotaria a si mesmo. E esse seria não exatamente o fim, mas um recuo na globalização. Então, diante de tudo isso, o senhor concorda com essa afirmação e o senhor acha que a gente vai ver países mais autossuficientes daqui para frente? Então, Ricardo, olha só, quem derrotou o socialismo soviético não foi o neoliberalismo. Quer dizer, quem derrotou o socialismo soviético foi em primeiro lugar, o Plano Marshall, tá? E, em segundo lugar, a social-democracia. Quer dizer, quem conteve as patas dos soviéticos na Europa, né, foi o desenvolvimento, notável desenvolvimento econômico da Europa Ocidental nos anos 50 e 60. Se não fosse isso, devo lembrar que é o seguinte, a França e a Itália tiveram assim, ó, muito perto de ter não uma revolução socialista, de chegar nos comunistas ao poder pela via democrática, pelo voto. Tá? Então, tiveram muito, faltou isso. Tá? Isso no final dos anos 40. Foi aí que os Estados Unidos, opa, peraí, então vamos financiar a reconstrução da Europa e a reindustrialização da Europa. O que os Estados Unidos financiou com o Plano Marshall foi a reindustrialização da Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial. Como financiar a reindustrialização do Japão. Como financiar a industrialização da Coreia do Sul. Quer dizer, você vê que em todos os locais que os Estados Unidos precisavam conter os soviéticos, foi exatamente essa estratégia que eles fizeram. Foi do desenvolvimentismo. Foi o desenvolvimentismo social-democrata, né, que barrou os soviéticos. Não foi o neoliberalismo. Quando o neoliberalismo surgiu, a União Soviética estava condenada. Né? O sistema econômico da planificação centralizada já não dava mais vigor de crescimento à antiga União Soviética. Né? Então, eu acho que teve muito mais importância a corrida armamentista feita pelo Ronald Reagan, né, durante os seus 2 mandatos, né, para acelerar a decadência da União Soviética, do que propriamente o neoliberalismo. Né? Eu diria o seguinte, se o sistema socialista aguentasse mais uns anos, é provável que o neoliberalismo tivesse que retroceder. Tá? Mas foi, pelo contrário, é o colapso da União Soviética que dá sobrevida ao neoliberalismo. Porque a partir de 89 caiu o Muro de Berlim, 91 caiu a União Soviética. O pessoal diz, ganhamos. Ganhamos. Ou seja, a ideologia vitoriosa é a do livre mercado, não pode ter Estado, não sei o que, não sei o que. Mas aí, qual foi o contraponto? Foi a China. A China notou, nem a China, nem a Coreia do Sul, aliás, nenhum país asiático adotou os princípios do neoliberalismo. Quem notou? Nós, na América Latina. Eles cresceram, a gente se ferrou.
É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Né? E, bom, qual vai ser o destino? Eu acho que o neoliberalismo está condenado. Quer dizer, é lógico que você vai ter ainda o discurso do mercado, etc., porque continuam sendo economias capitalistas. Quer dizer, ninguém está defendendo o retorno ao planejamento, ao planejamento centralizado, estilo da União Soviética. Né? Mas o pessoal viu, opa, peraí, o mercado não resolve. O mercado não resolve. Tá? E a gente viu que, olha, esse negócio, pô, vamos deixar que a alocação de recursos seja decidida pelo mercado, que então vai ser mais eficiente, etc. Aí tem um negócio como o Covid, você faz o quê? Aí tem uma guerra na Ucrânia, você faz o quê? Não podemos intervir. Assim, dá de chorar vendo os liberais brasileiros falarem. Nós não podemos intervir no preço dos alimentos, porque, meu filho, qual o problema de você ter um estoque regulador? Você simplesmente é o seguinte, a ideia do estoque regulador é que você compra os alimentos quando tem excesso de oferta, tem safra boa, né, que isso impede a queda ou pelo menos a queda muito acentuada da renda dos agricultores, né, no período de safra muito boa, e depois você vende quando tiver quebra de safra. Então, com isso, você estabiliza os preços agrícolas, né, e isso é bom para todo mundo, é bom para os agricultores e bom para o resto da sociedade. Tá? O próprio Estados Mas, Unidos faz isso. O próprio Estados Unidos. sim, os Estados Unidos faz isso desde o Roosevelt. Isso é do New Deal. Quer dizer, o Roosevelt, só as pessoas vão olhar para o Roosevelt. Né? O Roosevelt tinha uma intuição na cabeça, né? Isso para quem já leu a biografia do Roosevelt, de que era importante proteger a renda do fazendeiro norte-americano, porque era o fazendeiro que ia comprar o produto das cidades, ou seja, os produtos industriais. Então, se você deixasse o preço dos gêneros agrícolas despencar, os fazendeiros não iam ter dinheiro, e se os fazendeiros não tivessem dinheiro, não compravam os produtos das fábricas. Então, aí você gerava desemprego. Né? Era miséria no campo e desemprego na cidade. Entendeu? Então, daí que veio a ideia dos estoques reguladores de alimentos. Do governo americano. Está falando do governo dos Estados Unidos. Não é o governo da Venezuela, não é o governo de Cuba, entendeu? Não é o governo da Coreia do Norte. O governo dos Estados Unidos tem estoques reguladores. Nós acabamos com o nosso. Foi o Guedes que deu a última pá de cal. Em 2019, praticamente, os estoques reguladores da Conab acabaram de alimentos. Porque qual foi o discurso? É muito caro. É muito caro manter esses estoques. Bom, aí o que acontece? Pandemia. Temos uma crise que a gente precisa, a pandemia e depois a guerra da Ucrânia, quando nós precisaríamos ter estoques de alimentos para jogar no mercado, e assim com isso, não é que você vai eliminar a inflação, não é isso, mas você atenua. Isso é uma política inteligente. Agora, quanto está nos custando? Agora vamos fazer a conta. O Guedes ficou economizando centavos, né? Quando ele quis acabar com os estoques da Conab. Agora, quanto está nos custando não ter os estoques? Porque em economia, você tem que pensar sempre também o custo de oportunidade, né? Sim. Esse estoque aqui me custa tanto, então vou jogar fora. Ok, tá. Quanto que te custa não ter os estoques se você precisar deles? É a mesma coisa que seguro de carro. Eu faço seguro no meu carro. Ele custa, sim. Agora, quanto vai me custar se eu tiver um sinistro e eu não tiver um seguro? É isso. Entendeu? Então, esse discurso liberal é realmente muito, muito rasteiro, sabe? Não podemos intervir no mecanismo de mercado. Vai catar coquinho, entendeu? Realmente é muito raso. Tem duas perguntas que chegaram aqui, né, baseado nessa última fala do senhor. Uma é sobre. Eu vou fazer meio. A gente já está se encaminhando para o nosso final, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas ainda dá tempo, eu acho importante trazer isso para cá. A primeira é sobre os BRICS, né, que andavam um meio, a gente pode dizer, até apagado, e
com esse ressurgimento chinês pós, com muitas aspas, pandemia, vem puxando os BRICS para o esteio do Belt and Road, né, a nova rota da seda deles, e como que o Brasil pode se beneficiar de ser um membro fundador dos BRICS. E a segunda pergunta é sobre um elemento que o senhor destacou em mais de um momento: indústria. Indústria, ela, no Brasil, ela já não é mais uma questão de luxo, ela se tornou uma questão de necessidade. Então eu coloco essas duas problemáticas para o senhor. Como que a gente pode dar uma revitalizada na nossa indústria e como que nesse novo cenário mundial, que no, eventualmente, porque esse conflito, se a gente fala em termos militares, ele não foi feito para ser uma guerra curta, mas também não vai se prolongar tanto como uma guerra de anos, apesar de ter o potencial para. Nós aqui no Equilíbrio não trabalhamos enquanto dure a guerra, mas não que ela vá ser algo de 2, 3 anos. Então a gente já vai ver um novo redesenho na geografia europeia. Mas então como é que o Brasil, falando disso de um ano eleitoral em que tudo indica que provavelmente haverá uma mudança de governo, então como que o Brasil pode se beneficiar, por um lado, da parceria dos BRICS e do outro, poder revitalizar a sua indústria? Bom, o Brasil só vai se beneficiar de uma eventual parceria com os BRICS se houver uma mudança na orientação do governo, que do meu ponto de vista significa mudar o governo. Tá? Porque com esse governo que está aí, não há a menor possibilidade. Pelo contrário, tá? Esse governo assumiu, né, com um discurso de alinhamento automático com os Estados Unidos e deixar de lado as relações Sul-Sul. Né? Quer dizer, como se fosse uma questão ideológica que ocorreu nos governos do PT. Lógico que sempre há ideologia. Sempre há ideologia. Não vou discutir isso. Agora, a relação Sul-Sul era muito, principalmente com os nossos vizinhos da América Latina, era muito vantajosa para o Brasil. Por quê? Porque para os países da América Latina são os últimos mercados que nos restam de produtos manufaturados, de exportações de manufaturados. Então, quando, né, você tinha relações mais amigáveis com a Venezuela, vamos dizer assim, não era só por questão de ideologia do governo da época. Lógico, sempre tem. Tá? Mas era também pragmatismo. Né? Como, por exemplo, pega o caso de Cuba. Quer dizer, acho que praticamente toda a rede hoteleira de Cuba, de alto padrão, pertence à Espanha. E ninguém nunca falou que o governo da Espanha era comunista. Né? Então, temos esse ponto aqui. Então, tem que mudar a orientação do governo, que precisa mudar o governo. Tá? Agora, como é que a gente pode reindustrializar o país? Bom, a reindustrialização, do meu ponto de vista, passa necessariamente pela transição da economia brasileira para uma economia de baixo carbono. Tá? Mas o Brasil tem que entrar nessa nova revolução industrial. Tá? E aí eu acho que uma parceria com a China pode ser interessante, com a Índia pode ser interessante, entendeu? Mas a gente precisa fundamentalmente disso. E assim, eu não vejo esses países, a China ou a Índia, como importantes do ponto de vista de financiamento. Eles vão financiar o nosso desenvolvimento. Assim, toda vez que a América Latina veio com essa história de outros financiar o seu desenvolvimento, sempre se lascou. Tá? Então, o desenvolvimento é financiado em casa. Tá? Ele é doméstico e é financiado com recursos domésticos. Tá? Mas eu acho que é importante você ter mais mercados. Tá? Quer dizer, o Brasil pode abrir mercados de exportação de produtos manufaturados, não tanto para a China a gente não consegue competir, mas para a Índia, por exemplo. A Índia tem quase a mesma população da China. Tá? São 1 bilhão e 300 milhões de indianos. Por que não fazer uma cooperação com a Índia, com a própria Rússia? Né? Quer dizer, em termos. Quer dizer, o presidente Bolsonaro foi à Rússia pouco antes de eclodir o conflito e saiu de lá sem nenhum acordo comercial assinado. Quer dizer, deveria ter trazido por debaixo do braço um acordo de compra de fertilizantes a preço mais baixo. Por exemplo. Tá? Quer dizer, a gente precisa voltar a ser pragmáticos nas nossas relações
exteriores, coisa que a gente deixou de ser. O Brasil sempre foi. O Brasil sempre exerceu um soft power. Tá? Nós nunca procuramos nos meter nos assuntos de outros países, tá? E sempre tivemos uma postura pragmática, inclusive nos governos militares. Lembrando que Angra 1 e Angra 2 foi feita pelo governo do general Geisel com tecnologia e financiamento alemão, porque os Estados Unidos não quiseram nos fornecer. E o Brasil foi durante o governo militar, foi um dos primeiros a reconhecer, por exemplo, a independência de Angola e Moçambique, que se tornaram independentes de Portugal e basicamente por movimentos de cunho socialista. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar completamente a nossa orientação de política exterior. Senão não tem como a gente se beneficiar desse realinhamento, que não significa, que não é ideológico, é simplesmente uma questão pragmática, saber o seguinte, quais são os interesses do Brasil, com quem nós podemos nos alinhar, em que momento, em cada situação específica. É assim que você tem que pensar a política política diplomática brasileira. Perfeito. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer ao senhor por toda essa atenção, por ter respondido todos esses questionamentos, né, que a gente vai puxando e a gente vê. Esse eu acredito que foi uma excelente oportunidade para mostrar para os nossos ouvintes e para aqueles que vão assistir essa live depois, ela fica gravada. Lembrando a todos que estão nos assistindo que ela fica aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal da Equilíbrio, não deixe de se inscrever. A gente traz sempre conteúdos atualizados, mas o ponto é que a geopolítica é isso. Tudo que a gente veio aqui, assim, vocês viram uma brilhante explanação econômica do professor Loureiro, mas como a gente passeia por diversas áreas, que não tem como focar só num tema, e como existem todo esse jogo de alianças, todo esse reordenamento, ele é motivado justamente, muitas das vezes, por interesse econômico. Então, professor, novamente, meu nome, o nome da empresa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado por essa explanação. Espero vê-lo aqui novamente em futuras oportunidades. Eu que agradeço, Ricardo. Boa noite para você e para todas as pessoas que nos escutaram até este momento. Tá bom? Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.